Alô, pessoal! Estamos hoje recebendo aqui na Ceará News uma comitiva que está formando a Associação Cearense de Comunicadores do Estado do Ceará. Estamos aqui com o professor César Venâncio e vamos conversar um pouco aí sobre essa iniciativa que vem trazer aí luz sobre os jornalistas, vamos dizer assim, uma nova associação de jornalistas no estado do Ceará e saber o porquê dessa nova associação e qual é a finalidade dessa associação. Professor César Venâncio, qual é essa finalidade? Por que mais uma nova associação? Olá, Marcelo, prazer em revê-lo. Essa associação, na verdade, nós começamos as conversas aqui em novembro de 2018. Tá? Em 2019, nós nos preparamos para a implementação da associação, mas por conta do decreto sanitário inviabilizou por conta de fechar as fronteiras em todo o Ceará. Inicialmente, quando se fala de nova, sugere que é alguma agremiação que vem surgindo porque existe alguma que não está suprindo as necessidades. Não é bem assim. Nós temos hoje, simbolicamente, como representante dos interesses de uma categoria muito bem representada, né, os jornalistas, através da Associação Cearense de Imprensa, tá? Através da Associação Cearense dos Jornalistas do Interior, da ACES, do qual eu fiz parte, e você ainda faz parte, mas eu estou ausente. E a partir daí, dentro da própria ACES, surgiu um movimento no passado para a construção de um sindicato. A coisa evoluiu, o que nós queríamos, conseguimos. Hoje o Sindicato dos Jornalistas no estado do Ceará, que já existe há muitos anos, aderiu a uma ideia que nós queríamos, por isso nos colocamos à disposição para fazer um novo sindicato. Qual era a ideia? Existem hoje duas categorias de jornalistas. O jornalista graduado na universidade com diploma, que é o jornalista com diploma, e o jornalista que recebe o registro profissional a partir de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, que foi, inclusive, relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Esse acórdão, portanto, essa ação civil pública, considerou irregular, ilegal, a cobrança do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Então, a partir daí, em nível nacional, não foi um problema com o sindicato local. Foi a nível nacional, havia uma recomendação que só receberia jornalistas com diploma. Nós não insurgimos contra isso, chegamos, inclusive, você participamos de um congresso, nós estávamos juntos nesse congresso. Lembro disso. Iniciamos um movimento lá por volta de 2017, no sentido de barrar. Depois de muita conversa, com muita sensibilidade política, eu acho que a política sindical, a gestão do sindicato fez o quê? Passou a recepcionar jornalista com o registro profissional, porque jornalista não é o que tem ou deixa de ter diploma. Jornalista é o que tem o registro profissional. Então, se o cidadão detém o registro profissional, ele é jornalista. A presidente anunciou naquele congresso, que inclusive elegeu o cidadão João Ferreira, presidente da ACES, que isso começou no movimento da ACES, há de se reconhecer, tá certo? A ACES é de extrema importância para nós jornalistas, e aí nós decidimos criar um movimento não para criar problemas ou ser adverso da ACES, longe disso. Nós criamos um movimento para impor os nossos direitos. E aí a ideia era criar o Sindicato Nacional. O sindicato aceitou a propositura de receber todos os jornalistas com registro e hoje você tem acesso ao seu registro, independente de você ter o diploma ou não, desde que tenha um registro profissional. Então, superou aquela necessidade para que tivéssemos a ansiedade de existir num outro formato. Ok. Evoluímos. Surgiu uma nova legislação em substituição à lei de imprensa, novos movimentos. Então, nós temos o radialista inscrito no Ministério do Trabalho, portanto, profissionalmente com registro radialista, o jornalista com registro no Ministério do Trabalho, jornalista, e surgiu uma outra categoria desprotegida de uma representação política, social e jurídica, que foram os comunicadores de web, que, repito novamente, colocando Marcelo no polo, porque Marcelo, César Tavares, César Venâncio, Ferreira Júnior e muitos outros, e aí não podemos... Aqui, veja bem, eu conversei isso e vou deixar bem claro com os colegas. Nós não podemos deixar de reconhecer a SEG como importante
nas nossas vidas profissionais, porque nós fomos embrionados na ASEG. Um filho não se surge contra o pai, ou não se insurge contra o pai. Mas, na verdade, nós vamos nos posicionar numa defesa intransigente, que são as defesas pertinentes às prerrogativas do exercício da profissão de jornalista. Infelizmente, tem muitos jornalistas aí despreparados intelectualmente, despreparado moralmente para ser jornalista e termina sofrendo atentados, porque não aprendeu uma coisa básica: respeito. Nós temos a liberdade de expressão e o direito de informar, mas o cidadão alvo das nossas manifestações tem direito à honra. E aí nós terminamos entrando em rota de colisão com alguns segmentos da sociedade que confundem jornalistas despreparados com jornalistas livres para exercer a atividade. E agora nós temos o radiocomunicador, nós temos o webcomunicador, nós temos o, como é que eles chamam agora, não sei o que, digital. Desculpa, rapidamente eu vou tentar lembrar aqui, influenciador digital. Digital influencer. Isso, que na verdade é nada mais, nada menos do que uma pessoa que ganha dinheiro discutindo ideias que muitas vezes são bem preparados e muitas vezes deixam a desejar e confunde a opinião pública. Muitas vezes, e aí a grande preocupação, principalmente da Associação Cearense de Imprensa, da ASEG, do Sindicato dos Jornalistas, é evitar o despreparo de jornalistas a ponto de criarem fake news, que é um grande prejuízo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico e muitas vezes do ponto de vista da integração, do respeito que o jornalista deve ter no contexto social. Mas sua pergunta foi bem objetiva, vou tentar ser objetivo. Nós iniciamos então, convidamos Ferreira Júnior, convidamos você, César Tavares e muitos outros jornalistas para instituirmos a Associação Cearense de Comunicadores. E essa associação só tem um objetivo: desenvolver esforços para garantir as prerrogativas do exercício profissional do jornalista, que infelizmente nós não temos. Nós temos um sindicato que representa os que estão inscritos, tranquilo, não tem problema. Eu não estou aqui sugerindo à sociedade que nós não temos representação. Temos, mas representações segmentadas. E esse segmento, nós estamos a surgir com esta finalidade: a representação institucional dos associados jornalistas e radiocomunicadores e webcomunicadores para o exercício da profissão de jornalista. Então, eu posso dizer para o nobre amigo que não existe essa história de concorrência. Por exemplo, nós temos a Associação Cearense de Imprensa, que tem uma linha política, ideológica, a partir da sua diretoria, legítima, legal, digna de respeito. A mesma coisa na ASEG, o presidente tem um alinhamento com a diretoria, eles têm um encaminhamento de boa representação para os seus associados, mas tudo que eles fazem é considerado bom, mas bom para aqueles que estão na ASEG ou estão na ACI. Não tem sido a mesma coisa quando os jornalistas sofrem ataques. E aí, me desculpe, eu não estou sendo leviano, nota de solidariedade é que nem missa de sétimo dia. Você só manda dizer: infelizmente, vamos rezar pela sua alma. Eu em particular, já acompanhei, juntamente com Ferreira, até com você mesmo, com o César Tavares, ainda também lá na gestão do presidente da ASEG, o cidadão jornalista João Ferreira, que o João tem se manifestado, pelo menos na época que nós estávamos lá, eu acompanhei isso, em defesa dos interesses dos jornalistas, mas sempre com aquela representação de nota de solidariedade. Nós queremos um movimento um pouco diferente. Não vou dizer que é movimento de vanguarda, que isso nos dias de hoje não funciona mais. Funcionava nos anos 60, a vanguarda revolucionária para a imposição das suas ideias em face das ideias que não nos interessavam. Só que nós temos que inverter esse discurso. Qual é o discurso? Estamos a defender os interesses dos jornalistas que nos acompanham. Então, você que é jornalista e comunga com a nossa ideia, seja bem-vindo. A mesma coisa, radialista e comunicadores. A ASEG, continue na ASEG, pague sua anuidade. Na Associação Cearense de Imprensa, a mesma coisa. Agora, se você se adequa à nossa visão, à nossa plataforma, de sair de forma intransigente na defesa dos interesses do exercício da profissão de jornalista, garantindo as prerrogativas, como a OAB tem a comissão das prerrogativas do advogado. Nós também queremos ter a nossa comissão. Parabéns à Associação Cearense de Imprensa, que embrionou a SEG. Parabéns à SEG, que embrionou nosso movimento. Convidei 3 profissionais da educação que estão aqui, que também têm vida pública.
um cidadão, professor, ex-secretário de governo no município de Salitre. Convidamos um outro professor que estará a fundar um sindicato de professores lá em Salitre. Convidamos também um ex-chefe do Poder Executivo do município de Salitre, foi prefeito e foi deputado, não porque esses homens sejam políticos, mas porque eles tornaram-se jornalistas e comungam com a nossa ideia. E por que eles estão hoje aqui e são de Salitre? Porque em Salitre nós convidamos um profissional bastante, sem tirar o mérito dos demais, todos são bons, mas um profissional que se destaca muito na operacionalidade dos interesses dos jornalistas, foi nosso colega Ferreira Júnior, que tem muitos anos de ASEG, foi diretor. E aí, um dos movimentos básicos que gerou tudo isso foi um mal-estar lá na SEG. Tá certo? Assim, na maior, o presidente entendeu que tinha que botar o Ferreira Júnior para fora, botou. Ele não deve nem se preocupar, porque eu não sou o problema, quem sou eu? Mas aí o que foi que aconteceu? Estamos levando 70 jornalistas para fundar esse movimento. João Ferreira, quero de coração lhe agradecer por tudo que você fez na minha carreira profissional e dar-lhe um recado de amigo para amigo. Você nos rejeitou na SEG. Nós vamos amar a SEG e sempre lhe guardar no coração. Mas vai surgir um movimento onde nós esperamos representar de verdade os jornalistas. Porque pode até ser que sejamos oba-oba, mas nada de bajular governo. Nós queremos que o governo se imponha na defesa intransigente da ordem constitucional. Estamos aqui com o jornalista Ferreira Júnior. Ferreira Júnior é jornalista de Salitre. E o que você tem a falar sobre essa nova associação, Ferreira? O que tem, por que você entrou? Eu vi o César Venâncio falando que você foi expulso da SEG. Teve algum problema que fez com que houvesse esse movimento para uma nova associação? Pois é, Marcelo, um prazer mais uma vez estar aqui contigo na Ceará News, você, colega. Lá na SEG, o que aconteceu, o João Ferreira, uma pessoa muito distinta, um profissional muito gabaritado para exercer o jornalismo, porém, o João Ferreira conduzia a entidade de uma forma, no meu entender, uma forma que não condizia com os pensamentos, nem meu, da minha esposa, que também é jornalista, e ele não gosta de ser questionado. Eu questionei uma vez sobre o balanço financeiro da entidade, para onde estava indo os dinheiros de anuidades e tudo mais, e ele se sentiu ofendido com aquilo. Haja vista, a SEG promove vários congressos, que mais me parece um passeio de lazer, onde leva vários colegas jornalistas para conhecer algumas cidades do interior, e eu não vejo nada de cunho profissional jornalista, né, nesses eventos da SEG. E uma vez ele questionado, ele tentou uma primeira vez a expulsão, questionando que eu estava com a mensalidade atrasada. O meu colega João Ferreira sabe que a SEG não cobra mensalidade, ela cobra logo o ano inteiro, né? E não conseguiu. Depois, ele achou por bem, ele criou um grupo lá do WhatsApp da SEG, e eu questionei ele nesse grupo, que era um grupo privado nosso, e ele juntou aquilo ali, se reuniu com meia dúzia lá e fez algumas coisas. Eu não sei nem o que foi que deu, se a penalidade foi expulsão ou foi suspensão, enfim. Eu fiquei muito triste com isso, relatei aos colegas jornalistas, o César Tavares, o César Venâncio, enfim. E daí surgiu a ideia de a gente criar, haja vista que a SEG, diga-se de passagem, não oferece nada ao associado. Não existe uma assessoria jurídica, não existe nenhum tipo de convênio, enfim, não oferece absolutamente nada, a verdade é essa. E daí surgiu essa ideia do César Venâncio, César Tavares, inclusive, você lembra que a gente se reuniu há muito tempo atrás, eu, você, o Christian, lá da Rádio Cidade, correto. A gente teve uma reunião e daí surgiu a ideia de criar essa entidade. E aí lá, a gente colocou até em votação e escolheram o meu nome para representar essa entidade, para trazer também, dar luz ao jornalista do interior. E muitas vezes
a luz sobrecai apenas nos jornalistas da capital e o interior fica um pouco apagado. E a ASEG, como é a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, não levava a luz aos jornalistas do interior. Então, a nossa vontade é de capacitar os profissionais, é de fazer um jornalismo de fato verdadeiro, sem ideologia política, fazer um jornalismo como ele deve ser feito. E por que Ferreira Júnior? Foi um consenso dos colegas, eu já milito há muito tempo no jornalismo, graças a Deus nesse tempo a gente só constrói amizades, nunca desconstruímos amizade com ninguém. Eu tenho uma amizade muito grande com os jornalistas do interior do estado, né? E por conta disso a gente resolveu criar essa entidade, que tem você também participando conosco, na direção também você vai estar junto, o Dr. Christian também vai participar dessa direção, o César Tavares, o César Venâncio. E quando eu estava à frente, eu fui eleito, diga-se de passagem, eleito diretor regional da ASEG, eu capacitei, eu consegui registrar cerca de 50 profissionais com registro, com identidade de jornalistas, junto à Federação dos Jornalistas, coisa que a ASEG não fazia na capital. E eu dei todo esse suporte no interior. Por conta disso, vendo a necessidade dos jornalistas ter uma base séria, uma base que ele possa realmente se apoiar, e com a ideia do nosso amigo César Venâncio de criar essa comissão que represente, não é, o jornalista, eu me senti honrado com o convite, me senti honrado em ser escolhido por vocês, e o que eu espero é retribuir essa confiança, dando o máximo de mim, para que a gente evolua, para que a gente possa tornar a nossa entidade a maior do estado do Ceará. Ela já cresce grande, nós já vamos crescer aí com cerca de 70 profissionais registrados nessa entidade. E uma grande parte, um grande montante desse vem lá do interior, lá do rincão do interior do Ceará. É esses profissionais, Marcelo, que a gente tem que valorizar, porque esses profissionais trazem a notícia lá onde quem está na capital não enxerga. Então esses que são considerados muitas vezes como correspondente apenas e nada mais, a gente vai dar à luz essas pessoas, vamos colocar a face dessas pessoas nessa entidade, para que a gente faça uma entidade clara, transparente e com dignidade. Essa sinergia entre jornalistas do nosso estado é muito bacana. Nós temos aí a Notícia do Ceará, que agrega jornalistas de todo o estado e está crescendo assustadoramente. O número de pessoas que estão assistindo tanto às rádios na web, quanto as rádios regionais, né, no caso de AM e FM, né, cresceu muito. Então, isso foi uma democratização das comunicações em nosso estado. Isso está sendo bacana. Isso está sendo bacana porque muita gente agora, desconfiando de algumas grandes redes de notícias, né, eles acabam procurando informações em diversas outras rádios, né, em diversos outros meios. E nós temos portais, temos jornais, é muito grande a diversidade. E isso é importante falar para quem está nos assistindo, que isso é uma verdadeira revolução na comunicação, principalmente aqui no nosso estado do Ceará. Em relação ainda a... como é que você vê esse movimento que tá surgindo agora, né, da Associação Cearense de Comunicadores? Você está dizendo, o César Venâncio falou que está surgindo com 70, você também confirmou. Qual é a perspectiva de crescimento dessa associação? Olha, Marcelo, esses 70, digamos que em torno de 50, 55 já são do interior, já são pessoas que do nosso convívio do dia a dia, são profissionais que estão, alguns já há muitos anos, inclusive eu quero até aqui desejar mais uma vez os pêsames à família do nosso querido amigo Normando Soracles, né? Ele que era o diretor do site Miséria, se não me falha engano, hoje, o segundo ou terceiro mais acessado do estado do Ceará, né? O Normando que deixou um legado muito grande, eu tinha uma parceria com ele, visitei lá em Juazeiro do Norte, toda a redação do site Miséria, uma coisa magnífica, uma coisa simplesmente fora de série. E o Normando deixou um legado muito grande. E o Normando era um dos simpatizadores que também iriam participar conosco. Mas eu posso citar aqui também grandes nomes,
como o Flávio Pinto, jornalista também, muito conhecido, inclusive trabalhou no Sistema Verde Mar de Comunicação. Enfim, são muitos e muitos jornalistas lá do interior que estão conosco nessa nova entidade. O César Tavares, lá da Rede da Notícia, nós começamos, né, quase lá do início com ele, com a Cantagalo FM, depois nós colocamos mais a Zumbi dos Palmares FM, depois nós colocamos a gigante do Cariri Oeste, que é a Rádio Cidade AM, do Dr. Christian também, que já esteve aqui comigo. E a gente está trazendo, agregando mais profissionais de comunicação na área do rádio e agora fazendo, inclusive, a Associação Cearense de Comunicadores vai receber também radialistas, por que não? Não deixa de ser um comunicador e com a importância tão quanto o jornalista. Então, foi disso aí, Marcelo, com esse desejo, com essa vontade que a gente tem de proporcionar aos nossos colegas uma entidade que realmente, de fato e de direito, possa representá-los. Eu espero que no decorrer do primeiro ano de existência da entidade, nós chegamos aí a 150 profissionais já dentro da nossa entidade. Se a gente já está chegando, nascendo com 70, em um ano, com certeza, a gente vai chegar aos 150, até porque estamos levando a qualificação profissional para o interior. E aí, qualificando o profissional, ele já vai ingressar na nossa entidade registrado e qualificado. Agora estamos aqui com o professor José Helder, professor novinho lá de Salitre. Qual é a importância dessa nova associação, Associação Cearense de Comunicadores para a região? Marcelo, primeiro é uma grande alegria, né, de receber a associação lá no município de Salitre e saber que vai partir de Salitre essa associação que irá representar todo o estado de Ceará, todos os jornalistas, todos os blogueiros. E a gente se sente feliz como representante daquele povo, sabendo que Salitre é a capital da mandioca. Nesse momento, nesse dia especial, vai ser a capital do jornalismo, a capital da imprensa. Então a gente já, desde já, abre o coração para receber cada um e cada uma que irá participar dessa associação e dizer que vai ser muito importante para a nossa cidade, porque Salitre faz divisa com 2 estados, né? É a porta de entrada para o estado do Ceará. Então a gente se sente feliz e vamos estar lá presente também, porque a gente tem um sonho de ser jornalista, radialista. Já fiz isso por muito tempo, mas não como profissional. Aí agora chegou o momento de fazer parte de uma associação e ao mesmo tempo também se fortalecer, ter um certificado e sua carteirazinha para poder ser profissional. Alexandre Franklin, ex-secretário de Cultura de Salitre. Qual é a importância, Alexandre, dessa Associação Cearense de Comunicadores para a região? O que você vislumbra como grande potencial que essa associação possa trazer para toda a região do Cariri, a região de fronteira com o Piauí, a região de fronteira com Pernambuco? O que isso pode trazer de benéfico para vocês? Marcelo, muito obrigado, é um prazer estar aqui na Ceará News. E com relação à Associação Cearense de Comunicadores, é uma importante iniciativa, não é, que vários jornalistas da região do Cariri Oeste e aqui de Fortaleza estão abraçando essa ideia, né? Essa entidade vem buscar dar mais estrutura e mais apoio para uma série de profissionais da imprensa que estavam aí à margem do processo legal, profissional da comunicação no Ceará. E para a região é importante por quê? Porque lá nós temos uma região, um cantinho lá do Ceará, né, lá no final do Ceará, que tem belezas naturais incríveis, um potencial turístico e religioso enorme. Então, essa associação, por meio de comunicação, vai levar para o Ceará e para o Brasil e para toda a região as belezas naturais, a cultura, os valores, a gastronomia daquela região, que são riquíssimos e que pode desenvolver uma série de iniciativas econômicas que podem levar à melhoria do IDH e da vida do povo daquela região. Então é isso que a gente espera conquistar com o trabalho da ACC. Agora aqui com o Agenor Ribeiro, ex-deputado, ex-prefeito de Salitre. Uma pergunta, qual é por que esse movimento que começou de Salitre para todo o estado do Ceará, qual é a influência disso para a região do Cariri, a região lá da região de Salitre?
O Salitre hoje é uma cidade que tem se mostrado para o mundo, né, como a capital da mandioca no estado do Ceará. E, diante de tudo isso, nós temos em Salitre a Rádio Cantagalo, o jornalista Ferreira Júnior, que é um jornalista que tem um leco de amizade com todos os comunicadores da região do Cariri. E a distância que faz entre Salitre e a capital Fortaleza distancia esses profissionais justamente das associações, das entidades que poderiam dar esse apoio para esses jornalistas, blogueiros, radialistas que ficam no interior, principalmente naquela nossa região. Então, esse movimento que parte através de Salitre, ele parte com esse anseio, o anseio de que una os jornalistas radialistas que tem na capital, certo? Que é quem tem mais acesso às entidades organizacional na capital, com aqueles que estão lá no interior. Então esse é um ponto de partida importante, porque hoje no interior tem muitos profissionais que estão necessitando desse apoio, que trabalham muitas vezes com o amadorismo, certo? E que precisa ser valorizado, que precisa também ter uma entidade forte que lhe apoie. Então essa entidade ela pode estar chegando já com todo esse aval, né, de ajudar esse pessoal a se profissionalizar cada vez mais. E o município de Salitre ganha muito com isso, certo? O município de Salitre, que já foi referência como o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o município que teve, entre os municípios do Ceará, o maior índice de analfabetismo do estado do Ceará, né? Então ele passa a ter uma visão diferente de como está esse povo, como está essa população dessa cidade que fica na divisa entre o Pernambuco e o Piauí, né? No cantinho do Ceará, muitas vezes colocado como a cidade que fica esquecida, né? E que nós sabemos que o papel do jornalista, o papel do radialista é de suma importância para que possa estar dando cidadania para as pessoas, para que possa estar levando informação para as pessoas, para que as pessoas passem a ter conhecimento dos seus direitos, que possa ter conhecimento do que pode estar garantindo melhores dias para a sua vida, melhores educação para os seus filhos, melhor saúde para a sua população. Então, tudo isso é um conjunto que o radialista, o jornalista, o blogueiro, ele tem feito com que as pessoas do interior passem a ter informações que antes elas não tinham, né? Com o advento da internet, facilitando mais ainda para que as pessoas possam, quem está lá naquele cantinho lá, certo, no rincão de uma chapada, de uma serra do Araripe, certo, de um sertão daquele, também tem acesso ao que está acontecendo aqui na capital, e a capital tem acesso do que está acontecendo lá no interior, onde muitas vezes acontece muita coisa no interior que quem está lá acha que as pessoas não vão saber, certo? Então esse papel é fundamental, e essa associação, ela saindo ali de Salitre, Campos Sales, Araripe, Potengi, né, que tem radialista, jornalista, expandindo para o Cariri Central, Juazeiro, Crato, Barbalha, certo? Chegando à capital, ela chega forte.